Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto que se tornou extremamente popular devido à sua facilidade de uso e flexibilidade. Hoje vamos explorar o fascinante mundo das placas Arduino e dar uma olhada nas diferenças entre elas e entender quando usar cada uma. Se você é um inscrito do canal, com certeza já conhece e já me viu falando dessa plaquinha aqui, o Arduino Uno. Na minha opinião, essa plaquinha representa o mundo maker. E se não me engano, ele é um dos mais usados até hoje. Se você fizer uma busca em projetos com Arduino, 99% dos vídeos aparecerão o Arduino Uno. Mas hoje, além do Uno, vamos falar de outros tipos, o Mega, o Leonardo e o Nano, que estão aqui na minha mesa. No nosso canal, a gente já fez vários projetos com o Arduino, mas hoje vamos ver realmente as diferenças entre os tipos de Arduino e qual a melhor hora de usar cada um. Bom, o primeiro da nossa lista é o famosíssimo Arduino Uno, mas temos que dizer que ele não foi o primeiro tipo de Arduino a ser lançado. Antes deles tínhamos outros, como por exemplo o Duemilanove, que é esse aqui, ó. Deixa eu até ler certinho aqui, ó. Duemilanove, vem de pertinho aqui pra gente ver. E ele é bem parecido com o Uno. Se a gente pegar e comparar os dois, ele é exatamente igual. Mas em comparação com o Uno, ele é um pouquinho mais fraco. O Uno, por sua vez, já está na sua terceira versão, que é realmente esse que está aqui nas minhas mãos. O Arduino Uno foi lançado em 2010. Ele é uma ótima escolha para iniciantes, devido à sua facilidade de uso e ampla documentação disponível. Ou seja, tem uma enorme comunidade com projetos, códigos, esquema de ligação e tudo que você pode imaginar na internet. É como eu disse, se você fizer uma pesquisa, vai achar várias informações disponíveis. Temos, por exemplo, um portal com muitos tutoriais de vários projetos, que é o portal vidadesilicio.com.br. Mas eu te pergunto, por que a plataforma Arduino se popularizou tanto? A resposta está em vários vídeos aqui no canal. Mas para resumir, podemos dividir a resposta em duas partes. A primeira parte é que o Arduino é simples, barato e funcional. Tudo baseado justamente na plaquinha. Mas por que ele é funcional? Porque por mais que você seja iniciante, existe uma enorme comunidade na internet que colabora com ideias novas, projetos novos e até adaptações de projetos. E isso aí se traduz na outra parte da resposta, que é o open source, o código aberto, que na minha opinião é um dos principais pilares da cultura maker. Aí, por exemplo, quer fazer um projeto. Aí você vai lá e vai pesquisar na internet, por exemplo, se eu não souber, né? Obviamente. E aí é bem provável que alguém já tenha feito o projeto ou você encontrar um projeto muito parecido com o seu. Então fica fácil aprender, que no caso é realmente aprender fazendo. Assim, pergunta, como é que funciona o Arduino? Bom, por mais que existem diferença entre os Arduinos, o funcionamento é bem similar. Então o que eu vou fazer? Vou explicar mais ou menos como funciona o Arduino utilizando um Uno, mas fique tranquilo que nós vamos mostrar que é basicamente a mesma coisa para o Mega, o Leonardo e o Nano. Bom, então vamos começar. Logo de início, quando a gente olha para o Arduino, a gente vê duas entradas, que de pertinho nós temos que esta entrada faz a comunicação com o computador pelo USB e a outra é de energização. Esta porta de entrada aqui, ela serve tanto para comunicação quanto para energização do Arduino. E esta aqui eu simplesmente vou usar como, por exemplo, uma bateria externa ou uma fonte externa, por exemplo. Ou seja, eu consigo ligar uma bateria externa, uma pilha, por exemplo, para utilizar o meu Arduino. Se a gente olhar também aqui em cima, temos esses pininhos aqui, essas entradas, são chamadas realmente entradas, né? Ou pinos, que servem como entradas e saídas, são as portas, por exemplo. Aqui em cima ele tem 14 portas digitais, e aqui embaixo ele vai ter 6 portas analógicas. Então, se a gente olhar bem pertinho aqui, a gente vê que eu tenho aqui o digital, né? Então, de 0 a 13, então são 14 portas digitais. Aqui embaixo eu tenho o A0 até o A5, que são as portas analógicas. Essas daqui, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho também. E aí você pode perguntar, qual a diferença entre um pino de entrada e um pino de saída? E como funciona isso tudo? Bom, vamos supor que você queira fazer um projeto de acender um LED sozinho, por exemplo, usando um LDR. Então, vamos pegar aqui um LED. Nossa caixa que coincidentemente está aqui do meu lado, nosso kit Arduino básico. Então, quero, por exemplo, controlar um LED utilizando um LDR, por exemplo.
Então, deixa ela aqui do lado aqui, se precisar dela de novo, ela já está pertinho de mim. Ou então, por exemplo, quero acender um LED. Isso aqui é um LED e isso aqui é um LDR. Bem de pertinho, esse é o nosso LDR, que basicamente ele é um mini resistor controlado, entre aspas, pela luz. Então, o que acontece? O LDR, ele vai ter aqui no seu sensor, ele vai ter entrada de luz ali, ele vai aumentar ou diminuir a sua resistência. Vamos supor que ele aumente a resistência com menos luz ou ao contrário. Então, o LDR, ele vai ler informações do ambiente e fornecer para o Arduino. Então, eu vou usar o pino, que eu vou conectar o meu LDR como uma entrada, onde realmente está entrando alguma coisa, essa coisa é informação, por exemplo. É como esse LDR, por exemplo, fosse o nosso olho. Então, nosso olho, por exemplo, é um sensor que eu consigo olhar para o ambiente. Já os pinos de saída vão ser usados para acender o meu LED, que são as minhas luzinhas aqui, as minhas lâmpadazinhas, né? Ou seja, o Arduino ele vai estar enviando informação para o LED. Então o LED vai realmente acender, ou seja, ele vai ligar o meu LED. Então o meu LDR é o meu sensor, onde eu capto informação e forneço para o meu Arduino. E o meu LED a gente chama de atuador, que ele teoricamente ele atua, né? Então no caso ele vai enviar informação, que no caso do meu LED, ele vai enviar informação em forma de luz, por exemplo. Eu poderia ter, por exemplo, no caso, um motor que está atuando, faz um movimento, né, para te entender, né, de atuar, fazer uma ação, por exemplo. Então, tenho meus sensores e tenho meus atuadores. O meu corpo, os meus sensores, meu olho, meu ouvido, minha boca, no caso, do paladar, para sentir gosto, né? E o atuador seria, no caso, meu braço, que eu estou atuando, minhas pernas, por exemplo, que é levantar e andar. E minha voz, por exemplo, né, é um atuador, estou enviando informação. Então, uma porta, ela vai ser entrada quando eu vou captando informação do ambiente. Vai ser uma saída quando eu estiver enviando informação para o ambiente. Aí também eu falei sobre portas digitais e portas analógicas. E a diferença entre uma porta digital e uma porta analógica? As portas digitais, que são essas aqui de cima, tanto no Arduino Uno, quanto no Leonardo, aqui no Mega, já viu que tem bastante porta, né, digital, elas basicamente ligam e desligam. Se fôssemos comparar com o sistema binário, por exemplo, seria ou 0 ou 1. Então, quando eu ligo um LED, por exemplo, numa porta de saída digital, ela não tem como ter um valor intermediário, ou seja, ou ela vai estar ligando ou desligando o LED. Quando a gente for ver, né, realmente um circuito, a gente vai ver que cada porta ela fornece ou 0 volt ou 5 volts. Então, o 0, logicamente, é o desligado e o 5 é o ligado. É como se fosse, por exemplo, um botão que você liga uma lâmpada, por exemplo, na sua casa. Na sua casa agora deve ter lâmpada, obviamente, né? Então você vai lá, vou desligar a lâmpada. Eu apertei um botão. Se eu aperto o botão, ela ou liga ou desliga. Então essa é a diferença de uma porta... Na verdade, não é a diferença, né? Isso que representa uma porta digital. Ou a informação é verdadeira ou falso. Ou 0 ou 1, ou sim ou não. Ou alto ou baixo, ou ligado ou desligado. Já em uma porta analógica, as coisas melhoram um pouco, pois temos mais opções de tensão, ou seja, não apenas 0 ou 5. Em uma porta analógica, temos acesso a um intervalo inteiro de tensões entre 0 e 5, ou seja, eu posso ter 0 volts, posso ter 1 volt, pode ter 3, 4, até 5 volts, porque a voltagem ou tensão, né, que o Arduino fornece para o seu LED. Então, a analógica, ele consegue varrer um intervalo maior. Deixa eu pensar, por exemplo, quando a gente explica isso daí, né, o livro que aparece, o digital, a gente pegar uma comparação, né, uma analogia com uma escada, o digital são os degraus da escada, né? Não tem como você estar num degrau intermediário. Não existe, na verdade, isso, né? Eu tenho um degrau, depois tem outro. Ou estou aqui, ou estou aqui. O analógico, por exemplo, seria uma rampa, onde eu consigo estar em qualquer opção entre, vamos pegar o solo, por exemplo, e a altura máxima. Então, tem uma rampa aqui, então aqui eu posso ter, aqui é o 0, aqui é o 5. Então, eu posso parar em qualquer lugar aqui. Posso parar aqui, posso parar aqui, posso parar aqui, posso parar aqui. Enquanto a escada do degrau, ou é um ou é outro. Então, mais ou menos assim que é a diferença entre um sinal analógico e um sinal digital, por exemplo. O meu LDR, por exemplo, tem que ser ligado numa porta analógica. E ele é uma entrada analógica, para que ele possa ler um intervalo bem grande de valores e transformá-lo em um sinal analógico que o Arduino vai reconhecer. Então, aqui no meu LDR, quando a gente faz um projeto, por exemplo, com ele, a gente coloca ele
ou no protoboard, ou no módulo, né? Tanto faz. Então não tem como, na verdade, né? Ou tem luz ou não tem luz. Só que eu posso ter valores intermediários, que eu ter sombra, por exemplo. Então ele tem que ler esses valores. Então para ler um valor, tem que ser um valor analógico, um sinal analógico. Não pode ser o sim ou não. Pode ser, na verdade, né? Mas eu também quero ler outros valores, ou seja, que eu estou quase escurecendo. Eu posso controlar também meu LED. Eu posso pegar o meu LED e quanto menos luz eu tenho, mais o LED ele vai ficar escuro. Então é mais ou menos também que existe já de verdade, aquelas lâmpadas, né? Que eu tenho um interruptor que eu giro. Não sei, eu nunca lembro o nome disso, tem que procurar. Acho que é dimmer o nome, que eu vou ligando assim, ó, vou girando, ela vai ficando baixinha até desligar, ou eu giro no máximo, ela liga com brilho máximo, por exemplo. Ventilador também, nas casas tem ventilador. Eu faço aquele movimento lá, que é um potenciômetro, que eu procuro aqui, que ele vai aumentar o giro ou diminuir o giro, por exemplo, do ventilador. Então isso que mais ou menos é um sinal analógico. Então eu liguei o meu sensor em uma entrada analógica e eu posso ligar o meu LED em uma saída digital. Então capto é uma entrada, envio é uma saída. Além dos pinos de entrada e saídas, como falei anteriormente para vocês, temos os pinos de energia, que são os pinos que estão nesta região aqui que a gente vai ver aqui agora, que é o de 5 volts, tem 3 volts e meio, tem o GND e o VIN. O GND é o terra, tá, gente? O VIN, basicamente, é quando eu conecto aqui bateria ou uma fonte externa e eu quero usar realmente quando eu conectei. Então, por exemplo, aqui eu conecto no USB computador, fornece 5 volts. Se eu quiser ligar alguma coisa, por exemplo, que precise de mais de 5 volts, eu não vou ter como o Arduino energizar, né, os meus componentes. Então eu ligo uma bateria externa aqui, por exemplo, de 9 volts. Aí eu pego o pino VIN, e faço a energização do meu componente. Geralmente, quando tem motores, né, motor que gira, ou um servomotor, por exemplo, né, DC ou um servomotor, eu preciso de uma fonte externa de alimentação, porque eles demandam muita voltagem. Bom, falei bastante do Arduino, né? Expliquei mais ou menos como funciona ele, que ele é basicamente como funcionam os outros também. A gente comprar aqui do lado aqui, a gente tem o Arduino 2009, que foi um dos primeiros lançados. Aí depois veio esse Arduino aqui, que é o Arduino original, realmente é da Itália. Então aqui, por exemplo, ó, tem a bandeira da Itália do 2009 e no Arduino Uno original, nos dois atrás, tem um mapa da Itália, porque é italiano o Arduino. E aí temos nosso Arduino Uno, que é a terceira versão dele, com um chip um pouquinho menor do que os outros dois, por exemplo. Então esses dois aqui tem mais ou menos poder de cálculo, enquanto o 2009 fica um pouquinho mais atrás, mas os três basicamente são a mesma coisa. E aí, falando um pouco mais, continuando na verdade, né? O segundo Arduino que eu tinha falar é sobre o Arduino Mega. A lógica é basicamente a mesma do Uno, então tudo que eu falei para o Uno vale também para o Mega. Bom, o Mega foi lançado em 2010, é a versão mais robusta do que o Uno, com mais pinos de entrada, a gente vê que tem mais pinos de entrada e saídas, e também tem um pouquinho mais de memória. Então ele é ideal para projetos mais complexos que requerem um número significativo de portas. Vamos supor que queremos fazer um projeto para controlar 30 LEDs de uma vez só. Com o Uno não tem como, talvez teria, né? Dá um jeito lá, mas com o Uno, a princípio, né? Não tem como. Por quê? Porque cada entrada e saída eu controlaria, teoricamente, um LED. Mas com o Mega eu conseguiria fazer isso, controlar mais de 20 LEDs, 30 LEDs, por exemplo. Por quê? Porque ele possui, se a gente ver aqui bem de perto, ele possui 54 portas digitais e 15 portas analógicas. É muita porta. E aí, com tanta porta, dá pra fazer um projeto muito grande, até um projeto gigante, se quiser. Então, basicamente, o Mega é a mesma coisa. Tem aqui entrada de comunicação e alimentação, entrada de alimentação, as portas digitais analógicas e a parte de energização, por exemplo, para o protoboard ou para alguns componentes. E o próximo Arduino é o nosso famoso Arduino Leonardo, que foi lançado em 2012 e ele é diferente de outras placas devido à sua capacidade de emular dispositivos como teclado e mouse. Ou seja, eu consigo, utilizando o Arduino Leonardo, simular um teclado ou um mouse ou os dois ao mesmo tempo. E aí isso aí se deve ao seu processador, que está bem aqui,
o ATmega 32U4. E esse processador também, ele conta no micro. Então consigo fazer um teclado e um mouse com o Arduino Leonardo e com o Arduino Micro, por exemplo. Se a gente comparar, por exemplo, o Arduino Leonardo com o Arduino Uno, por exemplo, a gente tem a diferença que a porta no Arduino Uno é uma porta serial, tanto no Uno, quanto no Duo E1009 e quanto no original, são portas seriais, enquanto no Arduino Leonardo é uma porta micro USB. E aqui tem uma diferença também que eu tenho, tanto no Duo E1009, quanto no Uno e quanto no original, um chip que faz a comunicação entre o ATmega deles com a placa e com o computador. No caso do Arduino Leonardo, eu não tenho esse chip. Então a comunicação, ele tem, mas fica dentro do chip ATmega dele. Então a comunicação fica direto entre o chip e o computador. O que faz realmente eu conseguir simular, por exemplo, um mouse e um teclado com o Leonardo. O que eu não consigo, por exemplo, fazer com o Uno. Com o Uno ou com o Mega, por mais que seja poderoso, mais portas, não tem como fazer, por exemplo, um projeto de simulação de um teclado e um mouse como a gente faz, por exemplo, com o Leonardo. Então hoje dá só uma palhinha do projeto. A gente vai fazer realmente um vídeo, não, né? Fazer um projeto utilizando o Leonardo para simular, né, um teclado e um mouse, com código, com a ligação, explicar tudo direitinho. Só que não vamos fazer hoje neste vídeo aqui, porque é um vídeo muito, mas muito extenso. Então acompanhe o canal que vai vir muita coisa boa por aí, tá? Então a gente pode resumir, por exemplo, que o Arduino Leonardo ele é igual ao Uno, mas com a capacidade de poder ser usado como um teclado e um mouse, por exemplo. E por fim, temos o Arduino Nano, que é esse pequenininho aqui, ó, até bonitinho. Se a gente vê de pertinho aqui, olha, é bem pequenininho. É uma versão compacta do Arduino Uno e dá para projetos com restrições de espaço. A diferença, por exemplo, entre o Arduino Nano e o Arduino Uno também é que a conexão é a mini USB, e se eu comparar aqui com o Arduino Leonardo, eu tenho uma mini USB, micro USB e uma porta USB normal. Então, sua principal vantagem, basicamente, é criar projetos portáteis e compactos. O Arduino em si, né, a plataforma Arduino, ela é usada para prototipagem. O que é prototipagem? Bom, prototipagem, basicamente, é uma versão simplificada do produto final antes de investir recursos na sua produção em larga escala. Ou, por exemplo, posso fazer um protótipo para testar o meu circuito. No Nano, por exemplo, ele já pode ser usado ou empregado no produto final, porque ele pode ser encapsulado. Então, no nosso canal tem um vídeo do Danilo que ele fez no irrigador automático. Ele utilizou, se não me engano, um Arduino Uno, mas ele poderia usar um Arduino Nano, por exemplo. Porque vamos imaginar um projeto final. Aí eu vou pegar um Mega, por exemplo. O Mega TV que tem 54 portas digitais. Aí eu vou querer, por exemplo, utilizar só 3 portas. Então faz sentido botar um trambolho desse no projeto final, sendo que não vou usar grande parte das minhas portas, por exemplo, não faz sentido. Então o ideal é você usar um Arduino, por exemplo, Nano, que tem menos portas do que comparação com o Mega. Ele é muito mais portátil, então posso encapsular isso aqui, né? Faço alguma coisa com 3D, faço uma caixinha com ele, pronto, uso. Então a gente pode resumir da seguinte forma. O Arduino Uno, que é esse daqui, ele é o mais popular, amplamente utilizado nos projetos com Arduino e dispõe de uma ampla biblioteca de informações e projeto. Já o Mega, ele tem as mesmas funções do Arduino Uno, entretanto se destaca por possuir mais portas e uma quantidade maior de memória. Então, geralmente, ele é escolhido para projetos mais complexos que envolvem vários componentes ligados ao mesmo tempo. O Leonardo, que é esse daqui, ele também tem as mesmas funções do Arduino Uno e do Mega, mas se destaca por sua capacidade de ser utilizado tanto como um teclado quanto um mouse. Essa propriedade dele é chamada de RID, que é dispositivo de interface humana. Então, o mouse, por exemplo, é um dispositivo de interface humana. O teclado também é um dispositivo de interface humana. E o último, que é o nosso Arduino Nano, tem as mesmas funções do Arduino Uno e do Arduino Mega, mas ele pode ser usado em projetos pequenos e projetos definitivos
por exemplo. Bom, gente, então esse é o nosso vídeo de hoje, certo? Comentamos um pouquinho como funciona o Arduino. A gente vai ter um vídeo dedicado só para falar como realmente funciona ele, explicando com circuitos e com alguns componentes, mas para um vídeo explicando as diferenças e, logicamente, existem outros tipos de Arduino, mas a gente pegou mais ou menos a categoria de cada Arduino. Tem o Arduino Uno, que é o mais famoso, o maior de todos, que é o Arduino Mega. Aí temos outros menores também, este aqui é o Nano, mas também temos o Micro. O Micro, ele é semelhante ao Arduino Leonardo. Por quê? Porque o Micro e o Leonardo tem um chip que consegue simular realmente o teclado e o mouse. O Micro, o Nano não tem, o Uno não tem e o Mega não tem. Então tem a categoria. Aqui ficaria o Leonardo com o Micro, com a parte de interface humana. O Uno fica entre o Mega e o Leonardo, ele tem algumas funções e outras não. E o Mega ficaria como fosse quando eu vou ter um projeto muito grande, eu posso usar o Mega. E o Micro seria na categoria dos minis, né? Tem o Mini, tem o Mini Pro, tem vários tipos de Arduino, mas isso aqui a gente pegou um de cada ali para mostrar mais ou menos ali quando usar cada um. Então, projeto pequeno, Nano. Projeto que eu preciso fazer uma interface humana, teclado e mouse, Leonardo. Projeto com muito LED, muito sensor, muito atuador, Mega. E para começar, vai no Uno que já está de bom tamanho, certo? Então, mais uma vez, foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueçam de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Temos plataforma no Instagram, TikTok, lembrando, sem dancinha. Temos o portal Vida de Silício e temos a loja também, vidadesilicio.com.br. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.